Olá, Podosfera Mundial! Hoje estreamos o primeiro Cipodcast! Agora deu um fiozinho na barriga. Primeiro episódio, vamos lá. Vamos lá, quebrem suas pernas. Qual que é o assunto de hoje, pessoal? Vamos falar do que hoje? Como se eu não soubesse, né? Na verdade eu já sei, mas me digam. Hoje o nosso Cipod estreia é sobre matéria escura. E é claro que a gente chamou ele de o que é essa matéria escura que ninguém viu até agora. Vocês lembram como é que começou essa história? Foi o dia que a gente assistiu aquele documentário no Netflix, o Desconhecido, The Most Unknown em inglês, vocês lembram? Sim. Lembro, Aquele documentário apresentava assuntos bem interessantes, assim, coisa bem desconhecida. Matéria escura, um especialista em consciência, outro especialista em vida marinha em profundidade. Isso mesmo, organismos extremófilos e um monte de coisa, né? Um outro que estudava... Aquele relógio atômico, né? O relógio atômico. Aquele do relógio atômico eu achei incrível, cara. Aí eu gostei dos organismos extremófilos. É muita coisa bacana, né? E a ideia de você ter um especialista visitando o outro, né? Se sentindo completamente estranho a uma área completamente diferente, isso é uma sensação muito gigante para o cientista. Ah, sim. Eu gostei. O do relógio atômico me interessou, eu achei muito fantástico, né? Precisão que ele consegue medir o tempo, que o cara fala que dá para verificar a diferença relativística no tempo do cara com o pulso levantado e o pulso abaixado, né? A precisão. E o legal é que, assim, apesar de eles serem super especialistas, assim, né? Quando eles iam visitar outra pessoa, por exemplo, o cara lá que era físico de partículas, né? Quando ele foi visitar a pessoa que trabalhava com consciência, estudava consciência, para ele aquilo era uma completa novidade, ele fica maravilhado, né? Como qualquer pessoa ficaria uma coisa que ela não conhece. É sempre fascinante, né? Conhecer uma coisa nova. E eu acho também que quando eles se encontram, tem sempre aquele respeito de uma pessoa desconhecida. Quando o episódio termina, os dois cientistas eles estão se respeitando enquanto pessoas que perguntam coisas sobre a natureza. Um sempre sai maravilhado com o que o outro estuda. E é bem a pegada que a gente quer com esse Cipó, né? Isso que estimulou esse nosso bate-papo e a começar esse podcast, né? A ligação entre física, biologia, astrofísica, espeleologia. Então a gente conta aí nesse Cipó com 2 biólogos, eu, Guilherme e a Fernanda, que vão estar com a gente hoje, e 2 físicos, né? O Marcos e o Felipe, que a gente vai chamar daqui para frente de FIFO, né? A Fernanda é da área de ecologia, impactos antrópicos, e eu também tenho afinidade com assuntos ecológicos, até por conta da minha formação ter sido com ênfase em ecologia, né? E sempre gostei bastante. Comecei minha carreira docente nessa área de ecologia, depois mudei para saúde, mas enfim. Uhum. E o legal é que... Sobre o assunto de hoje. Ali, FIFO. Não, só falar, agora que eu vi, né? Coincidentemente, nós 4, assim, temos trajetórias bem mistas, assim, né? Um físico, eu no caso, né? Um físico que passou pela área de ecologia, você... Isso, eu fiz mestrado em radioquímica, né? Espectrometria alfa, coisa de físico também, né? Um pouco de químico, né? Eu passei pela biologia molecular, né? Biologia molecular estrutural sendo físico, né? Então a gente fazia desenho racional de novos fármacos. A Fê também, né? Ela está na área de ecologia e está estudando sistemas complexos aplicados à ecologia. Então a ciência hoje ela está muito assim, né? Multidisciplinar e isso é muito estimulante. Eu gosto. E a gente quer fazer essa interface, exatas, humanas, biológicas, ciência, educação. E o tema de hoje, que a gente escolheu sobre matéria escura, eu confesso, foge completamente a minha expertise. Eu não entendi, nadinha. Né? O que é matéria escura, o que é energia escura, é uma coisa diferente da outra. Como é que você supõe a massa de uma galáxia e acha que faltou uma parte grande, né? E aí, físicos, explica para mim, por favor. Fala aí, Marcos. Olha aí, Gui, eu acho que é um pouco longe da gente entender o que seja tudo isso, né? Na verdade, a gente está mais praticamente trabalhando como uma lista de exclusões. O que a gente sabe é o que a matéria escura não é. Mas para a gente ter certeza de como a gente está hoje, né, em termos dessa pesquisa, a gente conversou com um astrofísico, o professor Manu Welten, da UFOP,
E ele vai ajudar a gente bastante nessa lista aí do que a matéria escura não é. E a conversa foi muito boa, vocês vão, o pessoal vai poder ouvir, vai ser muito legal esse episódio de hoje. E aí, olha só, eu já adianto que ele gosta muito de 2 séries no topo da nossa lista, né? Olha que coincidência. E o Cipodcast vai ter outro quadro ainda, chamado O Resgate, que a Fernanda vai apresentar, e o personagem desse quadro é a astrônoma Vera Rubin, que foi a primeira mulher a ser autorizada a realizar pesquisa no Observatório do Monte Palomar. É no Havaí, o Monte Palomar, galera? Não, é na Califórnia. É perto de Los Angeles. Muito bem, e o trabalho da Vera Rubin foi muito importante para corroborar a hipótese da matéria escura. Senhores, Marcos e Felipe, o que é essa matéria escura? Bom, resposta curta e rápida é: não se sabe. É um assunto quentíssimo na cosmologia, e agora, em junho desse ano, de 2020, parece que o pessoal detectou alguma coisa que pode revelar o que é matéria escura. Ou, antes, pode confirmar uma expectativa que o pessoal tinha de como seriam as partículas de matéria escura. E olha, cara, se esse negócio for verdade, isso vai dar um Oscar. Nobel, você quer dizer, né? Sim. Pois é, então o Hermano vai contar pra gente tudo direitinho na entrevista de hoje. Vamos lá, então? Vamos. Toca aí. O Cipodcast vai apresentar em seus episódios o quadro Cipoda 6. Nesse quadro, a gente vai apresentar um desafio e nesse desafio, o ouvinte será convidado a pensar nas relações entre 2 fatos ou 2 personagens da ciência aparentemente não conectados. Quer dizer, um relacionamento em até 6 links entre os 2 extremos apresentados. Por exemplo, qual a relação entre a Estação Espacial Internacional ISS e as bigas do Império Romano? Vamos lá que eu explico. Relação número 1. Olha só que legal. A ISS foi montada a partir da entrega de materiais feita pelas naves de serviço Soyuz e Progress e dos ônibus espaciais americanos. Relação 2. Os ônibus espaciais no lançamento usavam 2 tanques de combustível sólido, fabricados em Utah e transportados por trem até a Flórida para serem usados, uma distância em torno de 3.600 km. O tamanho desses tanques era limitado pelos túneis da ferrovia, cujas medidas eram baseadas na bitola da linha. A bitola, para quem não se lembra, é a distância entre os trilhos. Relação 3. As ferrovias americanas foram construídas por empresas inglesas lá no século XIX, que aproveitaram a mesma bitola utilizada nas ferrovias inglesas. Relação 4. As empresas inglesas que construíam vagões eram as mesmas que faziam as carroças antes das ferrovias. Elas planejaram a bitola dos trens como tendo as mesmas medidas que suas carroças. Relação 5. As carroças inglesas tinham a bitola que tinham porque precisavam circular nas estradas antigas da Europa, que foram herdadas do Império Romano, presente de César. Já ouviu o ditado "todos os caminhos levam a Roma"? Pois é, vem daí. Relação 6. A bitola das carruagens de César foi determinada pela largura das ancas de 2 cavalos romanos. Olha só que legal! Como diria o professor de matemática CQD, como queríamos demonstrar. Sacou? Entendeu tudo direitinho? Agora então, o Cipoda 6 que deverá ser respondido no episódio 2. Qual a cadeia de eventos que liga o Xenônio e o filme Star Trek VI, A Terra Desconhecida? Vou dar uma dica. Essa cadeia passa por uma das personagens de nosso episódio de hoje. Você deverá dar sua resposta pelo Twitter do Cipó. Legal, te vejo lá. Tchau! O professor Hermano Velten, da UFOP, é doutor em astrofísica. Ele vai conversar com a gente hoje sobre matéria escura e vai falar também sobre detecções que aconteceram agora em junho e que deixaram a comunidade da cosmologia bem animada. Professor Hermano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Felipe. Bom, Hermano, eu gostaria de começar aqui fazendo as perguntas. Então, o que levou os
os pesquisadores a supor a existência da matéria escura, né? O que seria essa matéria escura? Quais as evidências que a gente tem até o momento? Você pode dar uma pincelada para a gente? Claro, claro. A história começa nos anos 30, né? De um astrônomo, o Zwicky, Fritz Zwicky. O que ele estava observando aglomerados de galáxias, né? Só para deixar claro, o que é uma galáxia? É uma coleção de estrelas, né? E o que é um aglomerado de galáxias? É uma coleção de galáxias. O Zwicky, ele estava trabalhando especificamente um aglomerado chamado COMA. É um aglomerado bem conhecido, não está tão longe daqui da gente. E tem cerca de 1000 galáxias. Ele é bem parrudinho, assim, né? Era o seguinte, ele queria tentar medir a velocidade dessas galáxias ali naquele aglomerado, né? Então, esse aglomerado, imagina, essas 1000 galáxias, elas estão ali juntinhas, né? Ele é um sistema que a gente fala que está isolado, ele não está tendo interferência de outros objetos. Então, toda a movimentação que ocorre ali das galáxias é por causa da autogravidade desse sistema, né? O que é isso? Ele relacionou a energia cinética desse sistema, né, a velocidade dessas galáxias, com a quantidade de potencial gravitacional que essas galáxias formavam. E ele viu que a conta não batia. Então, da onde vinha essa energia cinética toda? Isso não era compatível com a quantidade de galáxias que ele estava observando. Ele tinha poucas galáxias, ou essas galáxias não tinham tanta massa assim para justificar essa energia cinética. Então, ele fez uma suposição. Ele falou, nesse sistema aí deve ter alguma massa, deve ter alguma quantidade de matéria que eu não estou vendo, mas ela está acelerando, né? Ela está dando energia cinética para essas galáxias. Então, nasce aí, esse aí é o nascimento, essa é o nascimento do termo matéria escura. É ele que propõe esse paradigma aí. Ele fala, olha, tem alguma matéria aí, vou chamar de matéria escura, eu não estou vendo ela, com o meu telescópio aqui, eu não estou identificando, mas ela está interagindo gravitacionalmente com as demais galáxias, né? E aí começa o enigma de que matéria é essa. Eu falei dessas observações do Zwicky nos anos 30, né? Tem um outro episódio fundamental aí na história da matéria escura, que vai ocorrer ali no final dos anos 70, anos 80, que aí é uma astrônoma chamada Vera Rubin, e aí ela já começa a estudar outros objetos, que são galáxias agora, né? E ela está estudando a velocidade de rotação das estrelas no disco galáctico. E ela vai inferir uma coisa que exatamente o que o Zwicky inferiu. Essas estrelas, elas estão muito rápidas, né? Velocidade muito alta, e não tem tanta massa visível nesses sistemas. Então, é outra observação aí que indica que tem muita massa nesses sistemas que a gente não consegue ver. E aí você vai coletando todas essas informações que foram sendo acumuladas nos anos 90, 2000, a última década, 2010, a gente chega num cenário que sim, hoje seria muito difícil entender a cosmologia e a astrofísica sem esse conceito de matéria escura. A gente pode ainda falar aqui de diversos exemplos, mas é difícil explicar esses sistemas astrofísicos sem falar que ali dentro tem matéria escura, entende? A própria evolução do universo é muito complicado entender ela sem a existência da matéria escura. Então quer dizer que se de fato, vou imaginar que algum experimento não detecte ou que se de fato por muito tempo não for detectado, a gente vai ter que revisar um monte de coisa na física. Isso vai dar mais trabalho do que se detectar, né? Quase que uma esperança. Pois é. Então, tomara que detecte, cara. Agora, tem uma coisa, se não detectar, o meu trabalho, eu arrumei emprego graças a isso, né? Porque não detectaram. O leitinho das crianças. Aí, graças a... Essa matéria escura, posso chamar realmente de matéria, ou ela seria alguma outra coisa? Que por a gente não saber qual é a composição dela, a gente num primeiro momento assumiu que é matéria parecida com a ordinária, mas conforme a gente foi estudando, a gente viu que ela se comporta de um jeito diferente, não tem interações. Você pode falar um pouco?
O ponto-chave é esse que você comentou. A gente não tem... eu não vou falar a mínima ideia, porque a gente tem alguma ideia do que ela é, mas a gente ainda não bateu o martelo, né? Então, se você for voltar no tempo aí 30, 40 anos, a coisa era pior ainda, porque tinha muito modelo, tinha matéria escura de tudo quanto é jeito, né? E aí, à medida que os anos foram passando, vários modelos, várias sugestões foram caindo. Hoje a gente tem um cenário um pouco mais ajustado. O que é essa matéria escura? Bom, primeiro, ela interage gravitacionalmente, né? Ela tem massa. Ela não interage igual com a luz, né? Então a gente não consegue observar ela não conhece aí a interação eletromagnética, então até hoje a gente nunca viu, nunca tirou uma foto dela, né? Uma dessas hipóteses, por exemplo, é que a matéria escura poderia ser neutrinos, né? Neutrinos, a gente sabe, é uma partícula que tem aí no universo, tem um aqui, enquanto a gente conversou, um monte de neutrino passou pela gente, mas só que neutrinos são muito rápidos, né? São relativísticos, então, com o tempo se viu que esse tipo de partícula não ia descrever a distribuição de matéria de galáxias que a gente tem. A gente tem hoje um modelo, se a gente considerar que é uma partícula, né, essa partícula escura da matéria escura, ela deve ser uma partícula pesada, né, que são os chamados WIMPs. WIMPs é uma designação genérica que vem do inglês, seria traduzindo uma partícula pesada e que não interage, né? Mas é um termo muito genérico, né? Essa designação ela só dá uma ideia geral do como ela deve se comportar. Então, ela deve ser uma partícula pesada, lenta, né? Que isso facilitou a formação de estruturas, né? Certo, mas então a gente entrou num problema aí, né? Que a gente está procurando partículas que não interagem com a matéria que a gente conhece, vamos chamar assim, a matéria ordinária, né? Como que a gente poderia detectar essas partículas? O que existe de aparato, de laboratórios que procuram detectar essas partículas de matéria escura? Legal, vamos lá. Deixa eu dividir, antes de dar um panorama geral, né? Como é que a gente tenta detectar essas partículas de matéria escura? Uma coisa é a gente observar o fenômeno gravitacional, como a gente comentou aí, né? A estrela está um pouco mais rápida do que ela devia, e você se pergunta, o que está causando isso? Mas vamos falar agora de como que a gente tenta detectar esse tipo de partícula. Eu vou dividir em 3 categorias aqui, tá? Então, primeiro vamos ter em mente que existem partículas que a gente conhece, tá? As partículas do modelo padrão, e tem essas partículas da matéria escura. Então, vamos lá. Tem 3 processos aí nessa história. Um processo, que é o processo mais comum, que era, inclusive, esse experimento, o Shannon, né, de 1 tonelada, fez uso, é o chamado processo de detecção direta. O que eu estou pensando? Eu estou pensando numa partícula de matéria escura, que ela vai colidir, interagir com uma partícula que eu conheço, né? Pode ser um nêutron, um próton, um elétron, enfim. E aí eu vou ver uma assinatura. Então, esses aí são os métodos de detecção direta. Um outro método que existe é um método de detecção indireta, que aí é o seguinte, eu estou pensando em 2 partículas de energia de matéria escura, elas interagem, eu vou ter um processo de aniquilação aí, e aí eu vou criar partículas do modelo padrão. Geralmente isso é feito com observação astrofísica, né? Você tem satélites que estão olhando aí o universo, e se você vê um sinal em algum objeto astrofísico não é esperado, né? Você vê uma radiação gama, você vê um raio-x, você vê um processo de alta energia, e você não sabe a origem dele, explicar a origem desse sinal em termos de partículas do modelo padrão, isso pode ser uma assinatura de uma colisão de 2 partículas de matéria escura, né? Então, esses seriam os métodos indiretos. Uma terceira via, aí é força bruta. É a gente pegar 2 coisas que a gente conhece, né? 2 partículas do modelo padrão, e ir num acelerador de partículas e tacar uma na cara da outra, né? Acelerar bem, muita energia, joga uma na outra e ver se desse espalhamento, dessa colisão, você produz uma partícula de matéria escura. Essa seria a terceira via. Esse primeiro cenário que eu falei, né, que é o mais provável de se detectar, que é onde o Shannon, 1 tonelada, se encontra, é raro, né? A probabilidade desses eventos é muito rara, tanto que até hoje a gente não detectou nada. Né? Mas é hoje onde a gente mais tem sensibilidade
E onde a gente mais tem expectativa é nesse tipo de detecção, é a chamada detecção direta de matéria escura. Uhum. É interessante, né, porque tem esse laboratório lá na Itália, né, o Gran Sasso, fica dentro de uma montanha, não é isso, Emmanuel? Aham. Eu achei o aparato lá que eles montaram genial, assim, fica dentro de uma montanha, no interior da montanha, assim, para que outras partículas já conhecidas não consigam chegar lá, ou que tenham dificuldade de chegar lá. No coração dessa montanha aí teria esse reservatório de xenônio, né, que é um gás inerte, e aí essas partículas de matéria escura, como a gente só sabe que elas interagem através da gravidade, ela interagiria com os átomos com o núcleo dos átomos, é isso? Aham. Pois é, eu sempre comento com os alunos, assim, principalmente quando a gente dá aula para alunos do curso de engenharia, né? Um experimento desse, ele é um desafio não só do ponto de vista físico-teórico, mas do ponto de vista de engenharia absurdo, né? Você está no estado da arte ali da construção do equipamento desse, igual você comentou, você vai no meio dentro de uma montanha, né? Você coloca lá o seu experimento, porque você quer isolar ao máximo os ruídos, né? Você quer ter controle total do que está acontecendo naquele ambiente restrito, onde você espera que as partículas da matéria escura vão encontrar um átomo aí do xenônio e a gente vai ver um sinalzinho ali, né? Um recuo de um elétron, um recuo de um núcleo, né? Eu fico impressionado assim, que o homem é capaz de fazer essas coisas. Todas essas grandes colaborações em física, todos esses grandes experimentos, elas enfrentam esse desafio prático, né, de fazer a coisa acontecer. Porque eu, por exemplo, estou na parte teórica da coisa, então aqui com um pedaço de papel, um lápis, a gente sai fazendo conta e detecta um monte de partícula, né? Mas na vida real a coisa é mais difícil, tanto que esses experimentos, essas colaborações, são colaborações hoje de centenas, até milhares de pessoas trabalhando, né? É gente do mundo todo, né? Isso é uma coisa legal que a ciência tem, né? Que ela consegue reunir no mesmo propósito gente de tudo quanto é credo, tudo quanto é país, tudo quanto é... Mano, lá em Gran Sasso, alguma coisa aconteceu nesse tanque de xenônio aí, o pessoal... Vamos falar um pouquinho, isso aí é muito recente, né? Saiu essa semana, a gente está gravando aqui no final de junho de 2020. Esse experimento Shannon, ele já não é de hoje, né? Ele já tem um bom tempo aí. E ao longo dos anos ele foi sendo aperfeiçoado, né? Então, o que aconteceu? Você observaram lá dentro interações, né? Na prática, você vê elétrons e o núcleo ali do xenônio recuando, falando diretamente, alguma coisa bateu nele, entendeu? E empurrou ele, teve um recuo. E aí, o que é que bateu ali? Bom, uma explicação possível é que seriam partículas de matéria escura, e aí eles estudaram um modelo muito específico de matéria escura, que são os áxions. O áxion aí já não entra naquela categoria dos WIMPs, tá? O áxion não é um WIMP? Não, ele é bem mais leve. Agora, existem, eu dei uma olhada no artigo, eles têm outras duas explicações, tá, para esse fenômeno observado do recuo dos elétrons e dos núcleos, que são explicações que não são baseadas na hipótese da matéria escura, são explicações plausíveis, né? Uma é relacionada a uma propriedade dos neutrinos, né, e a outra explicação teria a ver com a quantidade de trítio que tem ali no ambiente. No tanque? No tanque, que eles não conseguem saber muito bem, né? O trítio, só para fazer um parênteses aí, é um isótopo do hidrogênio, né? A conclusão deles é a seguinte: eles não descartam a hipótese, vou usar esse termo, contaminação do trítio, né? Descartam a hipótese dos neutrinos. Só que o perfil de recuo que eles observaram lá se bateu muito bem com o modelo do áxion, da matéria escura. Então, isso, é muito mais provável, estatisticamente falando, é muito mais provável que seja a matéria escura do que as outras duas explicações, né? E posso dar um pitaco e uma pergunta também? Então, deixa eu só entender uma coisa. A hipótese é que seriam
vários tipos de partícula de matéria escura. É isso, né? Para esse resultado específico deles, eles pegaram um modelo específico, que é o Axion, né? Que aí é um tipo de partícula específica. Os WIMPs e os Axions estão dentro do mesmo modelo para matéria escura, mano? São hipóteses diferentes, né? Tá. Agora, você não pode descartar a possibilidade de que a matéria escura ela não seja feita de uma única partícula, né? O pessoal sempre fala que na teoria do Big Bang e tal, a criação da matéria teria acontecido juntamente com a antimatéria em quantidade igual, né? E até o momento a gente não observou matéria por aí no universo. E o que as pessoas falam, me perguntam, né? Essa antimatéria, quer dizer, essa matéria escura não seria antimatéria? Tem especulações nesse sentido. Na verdade, antimatéria, a gente até... Qual que é a ideia da antimatéria? Para cada partícula que a gente conhece, você teria a antipartícula dela, né? Então, você tem um elétron, você tem um antielétron, que a gente chama de pósitron, né? Você tem um próton, você tem um antipróton. Não é que a gente nunca viu antimatéria, né? O pósitron, por exemplo, a gente produz via decaimento beta, mas ele é muito instável, ele rapidinho vai embora. Ele aniquila com outro elétron e você perdeu ele. Então, ter controle sobre essa antimatéria que é muito, muito, muito difícil. A gente entra na seara da especulação aí. Falar assim, a matéria escura poderia ser a antimatéria? Por que não? Agora, mas aí entra, vamos pesquisar, vamos ver quais as implicações dessa hipótese, né? O que isso pode ocasionar, quais os efeitos. A matéria escura poderia interagir com a antimatéria? Eu sei de um artigo na Nature, acho que ano passado, retrasado, especulando nessa direção de uma interação entre matéria escura e antimatéria, os polos, mas nada muito conclusivo também. Então, à medida que você vai refinando as observações, você consegue justamente ter esse efeito aí na teoria, você vai descartando possibilidades, né? Você vai refinando o seu modelo cada vez mais. É um trabalho de bateia, né? Quando o cara minerando ouro, assim, né? É engraçado que quando me perguntam assim, você trabalha com cosmologia, astrofísica, muita gente tem em mente que eu estou lá no telescópio, né, coletando dados. Não, eu vou para o telescópio para divertimento só, né? Aqui no Observatório Ouro Preto a gente brinca, leva as crianças lá para ver e tal, mas eu recebo aqui no computador, você faz o download dos dados, tudo bonitinho, você não precisa sair da sala, aí começa o trabalho aqui, né? Trabalhar com os dados. Né? Aquela história da imagem que as pessoas têm do cientista, né? O que os filmes passam, né? O cientista fazendo ciência. O cabelo desgrenhado, óculos fundo de garrafa, né? E o pior que vocês devem imaginar, quando uma pessoa que trabalha como eu trabalho, enfim, astronomia, astrofísica, vocês devem imaginar os tipos de perguntas que aparecem, né? Faço muito evento de divulgação, palestra para a comunidade e tal. Às vezes as crianças fazem umas perguntas que fazem muito sentido e são coisas que você nunca tinha pensado, sabe? Isso é verdade. E você fica assim, poxa, como é que eu vou responder eles? Sim, eles são muito curiosos, né? Se você deixar realmente a imaginação da criança. E essa coisa eles fazem perguntas que a gente parece que foi doutrinado a não pensar nelas. Né? Seguindo essa linha, Hermano, você acha que seria possível falar então de astrofísica e física de partículas nas escolas de ensino médio fundamental? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que desde a física moderna, né, até tópicos um pouco mais avançados em física de partículas, porque talvez a época que a gente estudou no ensino fundamental até hoje, eu acho que o conteúdo é o mesmo, né? Quer dizer, tudo que ocorreu nos últimos 20, 30, 40 anos aí na ciência, essa coisa não é levada para os jovens aí, né? Os escolares, né? Nós que lecionamos aí para o ensino superior, a gente pega uma peneira desses estudantes, né? Aquele estudante que escolhe uma carreira de ciências e que a gente recebe no banco da universidade foi o que sobreviveu ao massacre escolar e à pressão de desistir e buscar interesses mais lucrativos. Hermano, como é que você vê a responsabilidade da universidade em comunicar ciência? O docente universitário, acho que
quando a gente está falando de ciência de ponta, a gente pensa na universidade, né? É fundamental o docente universitário, o professor, sair do muro da universidade, né? Eu acho que é cada vez mais ir em escola, procurar dar palestra em escola. Eu tive uma oportunidade que se chama Iniciação Científica Júnior, né? PIBIC Júnior, que é você fazer um projetinho de iniciação científica com alunos do ensino médio, né? Eu fiz isso numa escola pública do interior do Espírito Santo durante um ano e, ao final, os alunos eram todos 10, a turma mudou um pouco com o tempo, mas eu me senti culpado, porque no final uma aluna disse que queria fazer física, depois da... A gente tem a curiosidade, quando você era criança, né, quais os seriados, assim, se é que tem algum, né, despertou em você uma curiosidade, um seriado que tivesse uma narrativa científica ou não, né, documentário, que te levou, assim, a gostar de ciência? Teve alguma influência desse tipo? Eu lembro quando eu sempre fui muito fã de Arquivo X, sabe? Aquela série que passava no Fox, né? Da Fox, isso. Eu também era fã. Eu era fãzaço. Eu vi todos, cara. Agora eu descobri uma outra do History Channel, que é o Projeto Livro Azul. Eu assisti uns 2 episódios. Eu tô achando muito legal. E aí eu tô vendo com o meu menino, cara, de 7 anos, ele tá viciado também. Ele só quer falar sobre isso, sobre vida, se tem vida fora da Terra, o que são estrelas, qual que é a estrela mais próxima da gente, onde pode ter um planeta que pode ter vida. Acho que sem querer eu plantei a sementinha nele também. Minha filha está na época de vestibular, né? E aí o que acontece? Todo mundo que vem, ela é bem das humanas, né? Não tem jeito. E aí as pessoas vêm falar, não faça isso, não faça aquilo outro. Então toda a carreira dessas que ela está tentando seguir, ela estava pensando em fazer relações internacionais. Aí um casal de amigos, os dois fizeram, né? E aí foram falar assim, não tem emprego nessa área aí de relações internacionais. Aí ela perguntou, mas como é que era a faculdade? Aí a pessoa falou, era muito bacana, a gente lia muita coisa bacana, muita coisa boa. Aí a pessoa vai se empolgando, né? E daqui a pouco ela pergunta assim, mas você faria outra graduação? Ele falou, não, de jeito nenhum. Não, nessa minha transição... Nessa minha transição aí da engenharia civil para física, eu lembro, eu estava talvez no 3º, 4º período da engenharia civil, e a universidade oferecia alguns cursos de astronomia, eu sempre fazia, de curiosidade. Eu li alguns livros na época já do Marcelo Gleiser, né? Um escritor muito famoso. E aí, quando eu tomei a decisão, assim, imagina, o vestibular para engenharia civil era super concorrido, né? Passar foi um acontecimento marcante, assim, para minha família. Nunca ninguém tinha feito graduação, né? Meus pais, assim, meu filho vai ser engenheiro, aquela coisa. Eu lembro quando eu cheguei para o meu pai e falei, olha, eu estou abandonando a engenharia, eu vou fazer física. Ele olhou para mim, ele me chamou assim, meu filho, você tem certeza disso que você está fazendo? Ele não forçou a barra, ele não me proibiu, não, né? Ele me deu apoio. Isso foi fundamental, mas eu senti aquela sensação de impotência, né? Sim. Aquela pena, sabe? Assim, poxa, que pena, ia ser um engenheiro e você vai fazer física. Mas assim, tenho certeza absoluta, hoje ele é super feliz e orgulhoso da carreira que eu decidi fazer. Isso aí, turma. Ficou alguma pergunta pendente? Não. Hermano, você gostaria de falar mais alguma coisa? Pois é, essa questão só voltando à questão da matéria escura, né? Quem estiver nos ouvindo aí, eu acho que a mensagem nós teremos notícias quentes em breve aí, né? A gente está entrando numa era interessante, assim. Hoje, se um aluno bate aqui na minha porta, me pergunta um tema, alguma coisa, primeiro eu estaria bem confortável em indicar ele entrar nessa área de astrofísica, cosmologia. Mas, sem dúvida, matéria escura, pelo visto, agora é algo que vai entrar na moda, né? A gente já teve há pouco tempo atrás essas notícias relacionadas a ondas gravitacionais,
a imagem do buraco negro também. Então, são coisas que estão em alta, né? Eu acho que estudar aí o cosmos nunca deixou de ser uma boa pedida, mas agora mais do que nunca. Vocês acham que o século XXI é o século da física? Vai ter um outro ano Mirabilis de novo? Será que a gente vai ter outro Einstein? Acho que dificilmente né? Mas esses milhares de pesquisadores juntos. Exato. Eu acho que a cara da ciência mudou exatamente nessa direção. Eu acho que o próximo grande avanço não vai sair desse cara que está na sala dele, tudo saiu de uma mente só, né? Eu acho que cada vez apostar mais em colaborações, em cooperação mútua aí. Esses grandes experimentos vão trazer, vão revelar aí, sem dúvida, coisas que a gente nem imaginava, nem imagina hoje, né? E o papel da inteligência artificial nessa modelagem, nessas análises, assim? Cara, que assunto legal. Dava pra gente ficar mais uma hora aqui. Vamos agendar já vamos agendar. Oi, mano, e tem algum livro assim que você indicaria para o pessoal que quer começar a se familiarizar com o assunto de astrofísica? Eu lembro de ter lido A Dança do Universo, né? Esse livro foi muito bom, esse livro marcou na época da graduação. Foi um dos responsáveis aí por ter largado a engenharia e migrar para a física. A gente agradece muito o seu tempo. A gente aprendeu muito nessa conversa aqui. Foi um super prazer, cara. Foi muito bacana. Eu queria agradecer você pessoalmente pelo seu tempo aí, pela disponibilidade e tal, e a boa vontade de participar, e com certeza você vai voltar outras vezes. À disposição. Até a próxima, então. Ok, e fechou. Pronto. 1h21, aí a gente parou a gravação. Nasceu o primeiro episódio. Nasceu o piloto! Oi, mano, você vai falar pra gente do caso Roswell depois, hein? Você vai vir falar aqui sobre Roswell e Área 51. Eu tô me especializando nesse aí agora com meu menino, a gente tá ficando férias. Você disse que gostava do Arquivo X, né? A gente também babava no Arquivo X na época. Olha que coisa, como fica mais natural depois que desliga a gravação, hein, gente? Não tem vergonha disso. Oi pessoal, aqui é a Fernanda Costa. Hoje no nosso quadro O Resgate, a gente vai resgatar a astrônoma Vera Rubin. Que pessoa fantástica e que vida de contribuição à ciência. Tem tanta coisa legal sobre Vera e sua carreira que para falar sobre tudo, precisaríamos de um cipó inteiro. Então hoje nós vamos trazer só alguns fatos de sua vida. Vera demorou um pouco para ter seu trabalho reconhecido naquele ambiente predominantemente masculino em que vivia. Com o passar do tempo e por pressão da qualidade do seu trabalho, ela foi reconhecida com pelo menos 7 prêmios, e isso só de 93 a 2004. Em alguns desses prêmios, sendo a primeira ou a segunda única mulher a ser homenageada. E mesmo com a pressão da comunidade científica, Vera infelizmente não ganhou o Prêmio Nobel e nos deixou em dezembro de 2016 aos 88 anos. Olha só como tudo começou. Vera tinha uma irmã mais velha e elas dormiam na mesma cama. Só que na hora de dormir, sua irmã brigava pelo lugar na cama, de modo que sobrava a Vera o lado que dava vista para o céu. E bem nessa vista estava a estrela polar, que está alinhada ao eixo de rotação da Terra. Assim, o movimento aparente das estrelas em torno da estrela polar chamou a atenção de Vera e a levou a estudar a astronomia. Estudou na mesma escola onde a primeira astrônoma profissional dos Estados Unidos, a primeira mulher membro da Academia de Artes e Ciências, a primeira mulher a ser eleita pela Sociedade Americana Filosófica, criadora da Associação para os Avanços das Mulheres e ativista pelo fim da escravidão, havia lecionado. O nome dessa outra mulher extraordinária é Maria Mitchell. Assim,
Quando Vera se formou, foi a única mulher do seu ano a se graduar em astronomia. Depois, Vera candidatou-se ao doutoramento na Universidade de Princeton, mas foi recusada. Sabe por quê? O programa de astrofísica, naquela época, admitia apenas homens. Sem problemas para ela, foi só mais um não, entre tantos. Foi então para Cornell, mas não que não tenha havido dificuldades para ser aceita por lá. Lá defendeu o mestrado e teve professores do calibre de Richard Feynman e Hans Bethe, ambos reconhecidos com o Nobel em suas áreas. Suas ideias, só entre aspas, iam contra o fluxo de expansão previsto pelo modelo do Big Bang. E vejam só, no seu doutorado foi orientada por George Gamow, um dos principais defensores da teoria do Big Bang. Naquela época, ela era atendida pelo seu orientador nos corredores da universidade, porque mulheres não deveriam entrar no gabinete dos seus professores. No início de sua carreira, as autoridades proibiam a entrada de mulheres no observatório do Monte Palomar e justificavam que não tinham espaços apropriados para mulheres. Vera, com muito bom humor, desenhou no papel uma silhueta de um vestido e colou num dos banheiros masculinos e disse: "Agora mulheres podem entrar aqui." E a partir de então, Vera abriu os caminhos do Observatório Palomar para outras mulheres. E prestem atenção, esse trecho é importante para responder o nosso outro quadro, o Cipó das 6. Uma dessas mulheres é Eleanor Helin, cujo trabalho sobre busca e monitoramento de asteroides levou à criação de um sistema de rastreamento automático e permanente de asteroides. De passagem, ela foi homenageada pela franquia Star Trek com seu nome dado em uma das naves de exploração astronômica, a USS Helin. Vera gerou muitas descobertas. A existência da matéria escura já havia sido proposta em 1933 pelo astrônomo Fritz Zwick, mas foi só 40 anos depois, com a descoberta de Vera, que sua existência pôde ser confirmada. E estudando a galáxia de Andrômeda, ela e seu colega Kent Ford descobriram que as estrelas que estavam distantes do centro dessa galáxia eram tão rápidas quanto as que estavam próximas ao centro, contrariando a teoria de Newton para a gravitação. Vera também recebeu várias homenagens póstumas. Tem um telescópio que será inaugurado em 2022, que irá coletar dados sobre a matéria escura e se chamará Telescópio Vera Rubin, o primeiro telescópio americano a ser batizado com o nome de uma mulher. Tem também uma cordilheira em Marte, a Cordilheira Vera Rubin, e o asteroide 5726 Rubin. E entre tantas observações, coletas de dados e muitas batalhas para conseguir o seu lugar, Vera Rubin ainda foi mãe de 4 filhos, todos doutores. Nos próximos cipós, conversaremos sobre muitos outros assuntos instigantes, interessantes, espinhosos, como os mitos da medicina, o jejum intermitente, suplementos. Se suplementos são pílulas mágicas que cresce cabelo, nasce tudo. Se a glicose só entra na célula com a insulina. Falaremos também um pouco mais sobre astronomia, sobre mecânica celeste, educação. Falaremos ainda sobre energia nuclear, sobre o projeto brasileiro do submarino nuclear e muito mais, né, Fifo? Ah, sim, a gente vai trazer gente para falar sobre novos materiais que estão sendo criados, materiais que são projetados a nível microscópico, assim, nível atômico, e que garantem propriedades que ninguém nunca imaginou, coisa que vai revolucionar a tecnologia daqui para frente. Muito bem, é o tal do Diamandol, é o diamante 2D, não é isso? Você dá spoiler, é o Diamandol mesmo, diamante 2D. Acertei. Acertou. Você anda lendo bastante, hein? Muito bom, o que você acha disso daí? Ah, olha, eu não conheço não, viu? Mas ó, gente, tenho certeza que essa vai ser uma viagem muito legal. Eu tô empolgadaço. Vamos lá? Eu também. Bora. Nasceu, Bora. Vamos lá. Uhul!